Boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um encontro aqui no canal. Antes de começar, quero saber quem está me acompanhando hoje. Então comente de onde está me assistindo e também a hora que é aí. Bem, vamos ao primeiro relato. A gente nunca sabe exatamente onde termina a memória e começa o aviso. Só sente que algo nos observa, pelo canto da lembrança. Boa noite, Félix. Meu nome é Igor. Nunca fui muito de escrever ou de compartilhar certas coisas, mas tem algo que aconteceu aqui comigo. Algo que eu preciso contar. Quem sabe, colocando tudo em palavras, eu consiga entender melhor o que vivi. Moro sozinho, nos fundos da casa que era da minha avó. Fica numa rua tranquila, sem saída, onde os vizinhos se conhecem há anos. A casa principal está vazia desde que ela faleceu, há quase 5 anos, e eu preferi reformar o pequeno anexo dos fundos, onde antes funcionava um ateliê. Mais compacto, mais fácil de cuidar. Ou pelo menos, era o que eu pensava. Naquela noite eu estava na cozinha preparando um chá. Gosto do silêncio, principalmente depois das 10 da noite, quando tudo ao redor parece se recolher. Mas naquela noite o silêncio foi interrompido por um som seco. Um estalo. Era como se algo de madeira tivesse caído, pequeno, porém firme. Não era um som qualquer. Era um som que atravessa o ar com uma intenção estranha. De imediato senti aquele arrepio bobo na nuca, mas fui até o quarto. Luz apagada, tudo como deixei. Ao acender, notei o que havia caído. Uma pequena caixinha de madeira que ficava no alto da estante estava no chão. Não havia vento. As janelas estavam fechadas. A caixinha não estava na beirada da prateleira e, mesmo que estivesse, aquilo não fazia sentido. Abaixei para pegá-la e foi quando vi o quadro. Um retrato antigo, uma xilogravura que comprei em Tiradentes há anos. Sempre esteve pendurado exatamente do mesmo jeito, rente à parede. Mas agora estava torto. E não era um torto qualquer. A inclinação era suave, milimétrica, como se alguém o tivesse empurrado com cuidado, só para chamar atenção. Olhei ao redor. O ar parecia mais denso. Peguei a caixinha, recoloquei no lugar. Endireitei o quadro. Voltei à cozinha, tentando pensar em outra coisa. Talvez uma pequena vibração, pensei. Um caminhão passando longe, uma micro tremedeira. Algo técnico, lógico. Mas no fundo, Félix. No fundo eu sabia. Aquilo não era só um objeto caído. Era um convite. Na manhã seguinte, tudo parecia normal. A luz do sol entrando pelas janelas, o cheiro do café invadindo o ambiente e aquele silêncio de bairro tranquilo embalando a rotina. Mas havia algo, uma inquietação discreta, como se o ar dentro da casa estivesse mais pesado. Sabe quando você entra em um cômodo e sente que alguém acabou de sair? Era essa a sensação, e não me deixava. Lembrei da caixinha, do quadro torto. Não havia barulho durante a noite, nada mais havia caído. Mesmo assim, ao passar pela estante, parei. A caixinha estava no lugar, mas ligeiramente virada, como se tivesse sido manuseada. Decidi fazer um pequeno teste. Coloquei um livrinho fino na beirada da prateleira, exatamente na posição de cair ao menor toque. Observei com atenção. Nada. Voltei 1 hora depois. O livro ainda estava lá, mas com a capa virada para o lado oposto. Naquela noite, fiquei acordado até mais tarde. Assisti a um filme qualquer, mas mantive a luz do corredor acesa. Toda meia hora, fazia uma ronda boba pela casa. Nada de ruídos, nada de objetos fora do lugar. Até que, ao voltar do banheiro por volta das 2 da manhã, reparei. O quadro, de novo, estava torto, mas dessa vez, menos do que na primeira vez. Sutil, quase imperceptível. Fui até ele, encostei o dedo na moldura e o alinhei com cuidado. Me afastei 2 passos, e foi aí que senti. Um sopro, não de vento. Era mais como uma mudança repentina no ar, como se alguém respirasse perto de mim, atrás de mim. Virei de uma vez. Nada. Nenhuma janela aberta, nenhuma cortina mexendo. Mas o corpo inteiro gelou. Voltei para o sofá, fingindo não dar importância.
Coisa da cabeça, disse em voz alta. Mas a noite inteira, mesmo de olhos fechados, eu sentia algo, como se alguém estivesse tentando descobrir meu ritmo, meus passos, meus limites. Não sei exatamente quando começou, mas aos poucos os dias passaram a parecer menores, ou talvez mais curtos do que deveriam ser. Comecei a perceber buracos em minha rotina, pequenos vazios entre uma tarefa e outra. Por exemplo, eu lembrava de estar no quintal podando as plantas e na sequência já estava lavando a louça na cozinha, sem recordar o momento em que entrei na casa. Uma espécie de lapso. Minutos inteiros que pareciam desaparecer. No início, culpei o cansaço. Afinal, eu estava dormindo mal. Tinha acordado 2 vezes nos últimos dias com o som de passos leves. Mas sempre que me levantava para investigar, o relógio marcava algo como 3h17, 3h22, 3h19, e sempre havia silêncio. Um silêncio tão espesso que chegava a doer nos ouvidos. Na terceira noite seguida de passos e relógio na casa dos 3, acordei antes do horário. Esperei, imóvel, deitado no escuro, olhos fixos no teto. Quando o ponteiro marcou 3h17, ouvi. Não eram passos no chão. Eram como arranhões, algo suave, contínuo, como unhas percorrendo madeira. Vieram do lado de fora do quarto, perto da estante. Fiquei parado, o coração batendo mais forte do que devia. E então, como se tudo estivesse sendo calculado. Um pequeno tec, o som de algo sendo colocado no chão. Criei coragem e acendi a luz. No chão, a mesma caixinha de madeira. Estava aberta. Dentro, nada. O quadro ainda estava no lugar, mas agora, não torto. Estava fora do gancho, apoiado de leve contra a parede, no chão. Como se alguém o tivesse retirado com cuidado e o colocado ali como um aviso. Sentei no sofá, tentando processar aquilo. E foi então que olhei para a parede. No lugar onde o quadro costumava ficar, havia uma marca. Uma mancha retangular mais clara do que o restante da parede. Mas havia também uma linha curva, um traço. Como se algo estivesse desenhado ali e tivesse sido mal apagado. Fiquei ali, encarando aquela marca, com uma sensação crescente de que não estava sozinho. O cômodo parecia respirar, como se tivesse pulmões. Passei o dia seguinte inquieto. Aquela marca atrás do quadro não me saía da cabeça. Peguei uma lanterna e fui examinar com mais cuidado. A parede parecia normal, mas sob a luz mais forte, os contornos se revelavam com nitidez inesperada. Não era apenas uma mancha. Era um contorno quadrado, delimitando o espaço onde o quadro sempre estivera. Mas, além disso, havia uma curva, como uma letra mal formada, e traços paralelos mais abaixo, semelhantes a dedos ou garras riscadas com força contra o reboco. Corri os dedos pela superfície. Parte da pintura parecia mais fina ali, como se tivesse sido remendada ou coberta às pressas. Tive uma ideia. Busquei uma espátula no armário e, com todo cuidado, comecei a raspar devagar. A tinta descascava com facilidade, e ali, por baixo, como se estivesse esperando para ser revelada, surgiu o que parecia ser a moldura antiga de uma janela. Sim, uma janela. A parede onde hoje está o quadro já fora aberta um dia, tapada, talvez por reforma ou por algum outro motivo mais deliberado. Lembrei de algo que minha avó costumava dizer quando eu era criança e dormia naquela mesma casa. Não fique olhando para a janela à noite, Igor. Nem sempre é a gente que olha de dentro para fora. Na época, achei que fosse apenas uma maneira de me manter longe do frio. Mas agora, aquela advertência parecia mais um aviso. Conversei com Dona Nair, vizinha da frente, a mais antiga da rua. Falei que andava curioso sobre a estrutura da casa, que tinha encontrado um vestígio de janela coberta. Ela franziu a testa, pensou um pouco e depois disse: "Ah, sim, a janela da lateral. Seu avô mandou fechar. Foi depois que aquele rapaz, o inquilino dos fundos, sumiu." Minha boca ficou seca. "Que rapaz?" Ela hesitou, como quem não tem certeza se deve contar. "Morava ali atrás, igual você agora. Na época,
Disseram que ele foi embora sem avisar. Mas teve gente que jurou ter ouvido batidas, barulho de móveis arrastando, dias depois de ele ter sumido. A polícia veio, deu uma olhada. Não encontraram nada. Seu avô nunca falou disso, mas depois daquilo, mandou lacrar tudo, inclusive a janela. Por que a janela? Ela me encarou por um instante e disse baixinho. Porque disseram que ele apareceu ali, no vidro, batendo por dentro. Voltei para casa com as palavras de Dona Nair martelando na cabeça. Um rapaz que morou nos fundos. Um desaparecimento sem explicação. Barulhos, batidas. E por fim, uma aparição. Na janela que agora está atrás do quadro. Deitei sem vontade de dormir. O tempo passava devagar. E eu, atento a cada estalo, a cada ruído mínimo. Quando o relógio digital brilhou 3h17, me levantei em silêncio. Luzes apagadas. Peguei a lanterna e fui até a parede do quadro. A marca da janela agora era evidente. Peguei novamente a espátula e recomecei o trabalho. Aos poucos, a madeira crua surgiu por baixo da pintura velha. Batia com os dedos e o som era oco. Havia algo ali. Uma antiga moldura de janela que fora tapada apenas com uma camada fina de madeira compensada e tinta por cima. O estranho é que, à medida que raspava, o ar parecia mudar. Ficava mais frio, mais elétrico, como se o espaço ao meu redor estivesse carregado de atenção. Foi quando senti. Não ouvi. Não vi. Senti. Uma presença atrás de mim. Estática. Densa. Quase tocável. Não me virei. Com os dedos tracei os limites da moldura e, por impulso, pressionei uma das tábuas com força. Ela rangeu. Cedeu um pouco. Dei um passo para trás. E então, devagar, como se algo empurrasse do outro lado, a madeira estufou, rachou e caiu para dentro da parede, revelando uma abertura escura. Era a antiga janela. Agora, não dava para fora da casa. Dava para um vão estreito, entre a parede externa e o quarto anexo. Mas havia algo ali dentro. Um cheiro úmido, um eco abafado. Apontando a lanterna, vi que o espaço terminava em uma parede oposta. Mas não estava vazia. Encostado naquela parede, havia um espelho quebrado. E no reflexo, eu não estava sozinho. Por um segundo, apenas um segundo, vi alguém atrás de mim. Não um vulto. Era um homem, jovem, pálido, olhos muito abertos, e uma expressão de quem esperava não ser visto. Virei de uma vez. Nada. Voltei o olhar para o espelho. Também nada. Mas eu sabia, Félix. Aquilo não era alucinação. Era memória. O espaço entre as paredes não era vazio. Era prisão. E eu acabara de abri-lo. Na manhã seguinte, não toquei em nada. Deixei a janela aberta, o espelho no vão, tudo como estava. Precisava de tempo para digerir o que tinha visto. Ou pensado ter visto. Passei o dia lendo tudo o que pude sobre a casa, antigos moradores, boatos de desaparecimentos. Nada muito concreto, apenas fragmentos. Mas tudo convergia para o mesmo ponto. Algo havia sido silenciado ali, esquecido, lacrado. Não por reforma, mas por medo. Na noite seguinte me preparei. Espalhei pequenas velas pelo cômodo, mais por simbolismo do que por fé. Peguei a caixinha de madeira, que agora estava vazia, e a posicionei no parapeito da janela recém-descoberta. O quadro deixei no chão, em frente à abertura. Às 3h17, como nas outras noites, apaguei as luzes e esperei. O ar mudou. Outra vez. Não demorou muito para sentir o frio que parecia emanar do espaço entre as paredes. Uma espécie de lamento leve, quase um sussurro sem som. Não havia vento. E mesmo assim, as chamas das velas vacilaram. Foi então que vi. No espelho, rachado, opaco, mas ainda funcional, a imagem voltou. O mesmo homem. Olhos fixos. Imóvel. Dessa vez falei com ele. Você quer sair ou quer ser lembrado? Silêncio. A caixinha no parapeito tremeu sozinha. Deslizou até cair dentro do vão.
As velas se apagaram todas de uma vez. Acendi a lanterna, corri até o espelho. Nele, havia apenas o reflexo do escuro. Mas percebi algo. Uma inscrição riscada no canto inferior do vidro, coberta pela poeira. Limpei com a manga da camisa. Ali estava escrito, em letras tortas, como se feitas com unha. Não fui embora. Naquele momento, tudo pareceu estalar ao mesmo tempo. A madeira da moldura, o chão sob meus pés, até mesmo o ar. Um som surdo, como algo sendo desfeito. E então, o silêncio. Um silêncio completo, sem tensão, sem frio. A casa respirava normalmente de novo. Desde aquela noite, nada mais aconteceu. A janela está ali, visível. O espelho desapareceu. Procurei por dias. O quadro coloquei de volta, mas não consigo mais mantê-lo torto. Às vezes, ao passar pelo quarto, ainda sinto um leve cheiro de madeira úmida. Mas só isso. Acho que o que quer que estivesse preso ali, agora está em paz. Ou foi embora. Ou, finalmente foi lembrado. Nunca achei que escreveria algo assim, mas desde aquela noite no mercado, as coisas não voltaram a ser como antes. Meu nome é Mateus, tenho 44 anos e há 12 trabalho no mesmo lugar. Um mercado de bairro no centro de uma cidade pequena, daquelas onde todo mundo conhece todo mundo, e onde as histórias antigas ainda circulam como vento em tarde quente. Trabalho no setor de estoque e reposição, nada glamouroso. Empilho caixas, confiro produtos, abro pacotes de arroz, limpo prateleiras e, de vez em quando, ajudo alguma senhora a alcançar algo na parte alta da gôndola. O mercado em si já viu dias melhores. Foi inaugurado, dizem, em 1954, com o nome Supermercado São Benedito. Desde então, trocou de dono 2 vezes, mas nunca passou por reforma de verdade. As paredes ainda têm azulejos esbranquiçados com desenhos florais e os corredores são apertados, cheios de estalos nas tábuas do piso. A área dos fundos, onde ficam as velas, imagens religiosas, incensos e coisas do tipo, é o pedaço mais antigo. Poucos clientes vão até lá. A luz pisca com frequência, e as lâmpadas de LED nunca duram muito tempo. Não que eu acreditasse em algo. Sempre fui pé no chão. Quando os colegas falavam dos vultos nas câmeras de segurança ou dos barulhos que vinham do depósito, eu ria. Dizia que era rato, vento ou paranoia. Mas naquela noite algo mudou. Era sexta-feira, fim de expediente. Meu colega do turno da noite tinha faltado e eu fiquei sozinho para fazer o fechamento. Já passava das 8. Os últimos clientes tinham saído, a gerente já tinha ido embora e o segurança estava na guarita lá fora. Eu estava terminando de empilhar umas caixas de sabão em pó quando as luzes piscaram 3 vezes e... pronto. Escuridão. Fui até o quadro de energia, mas os disjuntores estavam normais. Sem lanterna por perto, lembrei das velas. Peguei uma no corredor dos fundos com um fósforo meio úmido. Quando consegui acendê-la, senti algo estranho. Era como se o corredor tivesse ficado mais longo, o ar mais denso. O som do meu próprio sapato parecia abafado. Olhei para o final do corredor, onde ficava uma prateleira com terços e livros de oração. E por um instante, juro, tive a impressão de que alguém estava lá, parado, observando. Mas a vela tremia demais. Talvez fosse só o reflexo ou meu cansaço. Voltei ao depósito, com a vela na mão, tentando manter a calma. Fiquei repetindo para mim mesmo. Só foi um blackout. Isso acontece. Vento na janela, reflexo no vidro. Relaxa, Mateus. A chama da vela parecia resistente no começo. Estável até. Mas em menos de 10 minutos, ela começou a definhar. Não por falta de cera, nem por corrente de ar. Era como se alguém estivesse apagando ela com os olhos. Lenta, muito lentamente, a luz vacilava, como se estivesse sendo sufocada. E nesse instante, uma lembrança me atravessou a mente, como um sussurro. Algo que Dona Conceição, a funcionária mais antiga do mercado, costumava dizer quando a luz oscilava naquela área. Quando a vela apagar devagar, é porque ele está voltando. Eu ria disso, claro, mas naquela noite
com a chama tremendo em minha mão e uma sombra crescendo no corredor atrás de mim. Eu não consegui rir. A vela seguia tremendo em minha mão. E mesmo com a chama ainda viva, a escuridão parecia cada vez mais próxima. Era como se a luz da vela não conseguisse empurrar a sombra adiante, apenas desenhasse ao redor uma bolha frágil de claridade. Aquilo me deixava inquieto. Voltei ao corredor onde a tinha encontrado, mais por teimosia do que por necessidade. Queria mostrar a mim mesmo que não havia nada ali, que os fantasmas de Dona Conceição eram coisa de gente que acredita demais. No entanto, bastou pisar novamente naquele espaço estreito para que a sensação voltasse. Um incômodo leve, como um zumbido, mas que eu sentia no peito. As gôndolas estavam organizadas, alinhadas como sempre, nada fora do lugar. E ainda assim, algo parecia diferente. Parei diante da prateleira mais baixa, onde os pacotes de velas se empilhavam. Peguei mais uma, só por precaução, e quando me levantei, escutei. Foi breve, quase imperceptível, mas muito claro para mim. O som de um suspiro. Alguém, ou alguma coisa, havia suspirado logo atrás de mim. Virei bruscamente. Nada. O corredor estava vazio. Nenhum passo, nenhum vulto, nenhum movimento além da minha própria respiração. Mas a chama da vela, agora mais fraca, parecia tentar fugir para o lado, como se soprada por um vento que eu não sentia. Fiquei parado ali por um tempo que não sei medir. O silêncio, naquela ala, era diferente do silêncio comum. Era mais denso, como se abafasse até os próprios pensamentos. Só então percebi que o mercado inteiro parecia ter cessado qualquer ruído. Nenhum clique de goteira, nenhum estalo das madeiras antigas, nenhum som vindo da rua. E então, a vela começou a diminuir, não queimando, mas diminuindo. A chama parecia descer pela cera como se estivesse sendo puxada para baixo. Uma gota de suor desceu pela minha nuca e eu recuei 2 passos, tropeçando quase em uma das caixas no chão. Nisso, notei algo estranho na prateleira ao lado. Um vão onde antes havia uma imagem de Nossa Senhora. Estava vazio. Não lembro de ter visto aquela prateleira sem nada. Sempre tinha alguma coisa ali. Vasculhei com a vela mais próxima do espaço e percebi marcas de algo que havia sido arrastado recentemente. Um rastro de poeira em forma de meia-lua, como se um objeto tivesse sido tirado dali às pressas. Foi quando ouvi o barulho, um toque seco, vindo de cima. Levantei a vela, mirando para as partes mais altas da prateleira, e vi, entre 2 caixas de incenso, algo que não deveria estar ali. Uma fotografia. Uma daquelas em preto e branco, com bordas gastas, encostada entre os objetos, inclinada. E o mais estranho, ela estava virada para a parede, como se alguém a tivesse escondido propositalmente. Subi em uma pequena escada de apoio, peguei a fotografia e desci, ainda segurando a vela na outra mão. A chama agora oscilava com mais intensidade. Ela estava agoniada, é a palavra que me vem. Como se quisesse apagar, mas ainda não pudesse. A fotografia estava coberta por uma leve camada de poeira. Assoprei, revelando a imagem aos poucos. 3 homens de uniforme antigo, provavelmente funcionários do mercado em seus primeiros anos. Sorriam. 2 deles tinham crachás visíveis. O terceiro, porém, no canto direito da imagem, parecia desfocado. Como se a luz no momento da foto tivesse falhado apenas sobre ele. Ou como se ele não quisesse ser visto. Olhei mais de perto. Seus olhos pareciam estar abertos demais. E mesmo em preto e branco, pareciam escuros, profundos. Engoli seco. A vela, agora, piscava como uma estrela à beira do fim. E antes que eu pudesse guardar a fotografia no bolso, a chama, num sussurro longo e lento, se apagou. Não com vento, não com movimento. Apenas se apagou. Fiquei em silêncio, parado, com a fotografia numa mão e o resto de cera quente escorrendo pela outra. Na escuridão que se seguiu, ouvi um passo. Lento. Muito lento. E vinha na minha direção. A escuridão era total, mas eu ainda podia sentir o espaço ao meu redor. É curioso como,
Quando privados da visão, os outros sentidos parecem se ampliar. O cheiro da cera queimada, o toque áspero da fotografia entre os dedos, a leve vibração do chão sob meus pés. Tudo ficou mais evidente. E acima de tudo aquele som. O passo. Ele se repetiu. Mais um, depois outro. Sem pressa, como se quem os fizesse não tivesse intenção de se esconder. Vinha em minha direção pelo corredor, na lentidão que só o silêncio absoluto consegue amplificar. Não consegui me mover. Meus olhos, mesmo abertos, não viam nada. Era uma escuridão sólida, quase tátil. Levei a mão ao bolso e guardei a fotografia, torcendo para que ela não escorregasse com o suor que agora encharcava minha palma. Tateei ao redor até encostar em uma das gôndolas. Me agachei lentamente, tentando silenciar minha respiração. O som dos passos cessou. Agora só se ouvia o leve tilintar de uma corrente balançando, como se algo pendesse de um gancho invisível. E então, bem diante de mim, uma brisa. Fria, direta, como uma respiração próxima demais. Eu quis gritar, mas não consegui. Tudo o que fiz foi me manter imóvel, tentando raciocinar. Uma ideia atravessou minha mente. Talvez se eu acendesse outra vela, aquilo, o que quer que fosse, se afastaria. Tateei pelo chão, em busca da vela reserva que havia pego minutos antes. Encontrei-a caída, rolada contra a base da prateleira. Tentei procurar a caixa de fósforos. Lembrei que havia deixado sobre uma das caixas mais próximas. Me levantei devagar, guiado pelo tato, e estiquei o braço. Nada. Vasculhei, desajeitado, até que senti algo metálico. O pequeno estojo da caixa de fósforos. Segurei firme. Abri. Rastejei um palito e, com dedos trêmulos, risquei. A faísca foi fraca, mas suficiente para reacender uma mínima luz. A vela, quando acesa novamente, trouxe de volta aquele círculo frágil de claridade. E com ela, algo mais. Do outro lado do corredor, entre duas gôndolas, havia alguém parado. Era um homem, alto, roupas escuras, imóvel. Não se escondia, apenas me observava. A luz vacilante da vela não permitia ver seu rosto com nitidez. Mas uma coisa era clara. Ele vestia um uniforme antigo, idêntico ao dos funcionários da foto. Meu coração batia como se quisesse sair do peito. Tentei falar algo, mas minha boca estava seca. Dei um passo para trás e ele desapareceu. Não andou. Não fugiu. Apenas deixou de estar ali. A vela tremia em minha mão. Olhei em volta, tentando entender o que havia acontecido. Voltei o olhar para a prateleira onde tinha encontrado a fotografia. Agora havia algo novo ali. Um pequeno crachá de metal, antigo, com letras gravadas em relevo. Peguei com cuidado. Estava frio como gelo. Li. R. Nascimento. Estoque. A lembrança me atingiu feito um relâmpago. Era esse o nome que os mais antigos murmuravam com respeito e receio. Raimundo Nascimento. Um funcionário que, segundo boatos, havia desaparecido nos anos 60 durante uma noite de tempestade, sem deixar vestígios. Diziam que ele era responsável por cuidar do setor, de velas. Olhei ao redor. Tudo fazia sentido agora. Ou, pelo menos, parecia fazer. Mas por quê? Por que ele estaria ali? O que queria? Voltei ao depósito com o crachá numa mão, a vela na outra e o peso da fotografia no bolso. Precisava de respostas. E algo me dizia que elas estavam ali, mais perto do que eu imaginava. Mas eu ainda não sabia que a verdade não viria de alguém vivo. Voltei ao depósito com passos contidos, como quem anda por dentro de um sonho que começa a se tornar pesadelo. O crachá apertado entre os dedos, a vela tremulando, e uma nova certeza crescia dentro de mim. Aquilo não era apenas um susto ou coincidência. Havia uma história não contada, adormecida ali dentro daquele mercado, esperando para ser ouvida, ou talvez finalmente encerrada. Sentei-me sobre uma das caixas, à meia luz. Peguei novamente a fotografia do bolso e comparei com o crachá. R. Nascimento. Era ele, o homem no canto direito da foto. Mesmo com a imagem desfocada,
Agora eu conseguia reconhecer o contorno do rosto, o formato do corpo alto, os ombros largos. Era o mesmo homem que eu vira parado no fim do corredor, ou o que restava dele. O mercado guardava muitos papéis velhos. Lembro que havia uma sala antiga, ao lado do escritório da gerência, cheia de pastas empoeiradas, contratos antigos, documentos fiscais. Quase ninguém mexia ali. Resolvi arriscar. Atravessar o mercado, mesmo com a vela acesa, foi como andar por uma casa desconhecida. As sombras pareciam ter adquirido presença. Cada estalido do piso ecoava demais. Mas cheguei até a saleta e empurrei a porta com o ombro. O rangido longo da madeira soou como um aviso. Ali dentro, o cheiro de papel úmido e poeira era forte. Usei a vela para iluminar as etiquetas nas prateleiras. 1971, 1968, 1956. Ali, uma pasta escrita à mão. Funcionários, admissão, demissão, ocorrências. Puxei com cuidado. As folhas estavam frágeis, amareladas. Folheei com pressa até encontrar o nome completo. Raimundo Alves do Nascimento. Data de entrada, abril de 1956. Função, almoxarife. Havia diversas anotações elogiosas, até que parei numa folha com carimbo vermelho. Desaparecimento. Funcionário não retorna ao trabalho desde 18 de novembro de 1963. Última atividade registrada. Fechamento do estoque noturno, setor de velas. Meu estômago embrulhou. Era exatamente o que eu fazia naquela noite. A mesma função, o mesmo setor, o mesmo horário. Continuei lendo. Havia uma folha solta, sem timbre, escrita à mão, com letras nervosas. Informações desencontradas. Nenhuma evidência de fuga, sequestro ou morte. Família informou ter recebido um bilhete confuso antes do sumiço. Investigação encerrada por falta de provas. Um bilhete. A última folha da pasta era uma cópia mal feita do suposto bilhete. Letras trêmulas, difíceis de ler. A vela não quer apagar. Ela dança, como se quisesse me mostrar o que não vejo. Mas eu ouço. Eu ouço os passos, mesmo quando o mercado está fechado. Se eu não voltar, não deixem a prateleira vazia. Ele odeia o vazio. Fechei a pasta com cuidado. Tudo estava ali. Os indícios, os ecos. Raimundo não tinha apenas desaparecido. Ele havia deixado um aviso. Voltei para o setor de velas. Algo dentro de mim dizia que precisava completar o que ele deixou incompleto. Olhei a prateleira vazia. Peguei um pacote de velas novas e coloquei ali, uma a uma, com cuidado. No centro, posicionei o crachá e a fotografia. Acendi uma vela diante da pequena composição. A chama dessa vez não tremia. Estava firme, reta, silenciosa. O corredor parecia respirar novamente. O ar, menos denso. A sensação, menos opressora. E então ouvi. Um sussurro, calmo, quase sereno. Obrigado. E foi só isso. Não houve aparição. Nenhum vulto. Nenhum frio repentino. A vela permaneceu acesa. E no ar apenas o cheiro doce de cera quente. Voltei lentamente para o depósito, tentando entender o que acabara de acontecer. Mas no fundo, eu sabia. O que assombrava aquele lugar não queria assustar. Queria ser lembrado. Queria ser encerrado. Os corredores do mercado pareciam diferentes naquela noite. Não porque a arquitetura tivesse mudado, mas porque o silêncio já não era o mesmo. Era mais leve, como se alguma coisa, ou alguém, tivesse finalmente se acalmado. Fiquei por mais alguns minutos sentado no depósito, com a vela acesa próxima da parede, deixando a luz tocar as caixas, as embalagens de sabão e as sombras habituais. Mas elas não se mexiam mais como antes. Estavam imóveis, naturais. Nem as prateleiras estalavam, nem o chão rangia. O mercado inteiro respirava um ar de pausa. Ainda assim, uma inquietação sutil me mantinha alerta. A sensação de que havia algo a mais, algo que ainda não havia sido concluído. Raimundo fora visto, ouvido, quase compreendido. Mas e a tal prateleira vazia que ele mencionava no bilhete? Teria sido apenas um símbolo? Uma metáfora?
Ou havia ali alguma verdade concreta? Voltei ao corredor das velas. A que acendi diante da fotografia ainda ardia, alta e firme, projetando luz sobre o crachá, que parecia mais polido agora, como se alguém o tivesse limpado durante a noite. Foi então que percebi. Havia mais poeira no chão do que antes, em volta da prateleira. Marcas tênues de sapato indo e vindo do corredor lateral que leva ao almoxarifado velho, um cômodo que raramente se abre. A chave desse espaço ficava com a gerência, mas eu sabia onde era guardada. Uma pequena caixa de metal no armário de limpeza. Peguei-a e fui até a porta enferrujada. Inserir a chave foi difícil. Estava emperrada, mas cedeu com um estalo. Abri a porta devagar. O cheiro era denso, de coisa esquecida. Havia estantes velhas, caixas empilhadas e uma mesinha de madeira no canto, coberta por um pano escuro. Toquei o tecido com cuidado e o puxei. Debaixo dele, repousava um velho caderno de anotações. A capa de couro desbotado exibia um nome gravado com caneta. R. Nascimento. As páginas estavam cheias de registros de entrada e saída de produtos, bilhetes colados com fita antiga, listas de fornecedores. Mas lá pelo fim, os escritos mudavam de tom. Tornavam-se mais pessoais. Fragmentos de pensamento, quase como desabafos. Algo mudou desde a reforma do corredor. A luz falha mais ali do que no resto do mercado. É como se a claridade não quisesse ficar. Toda noite ouço alguém andar perto da prateleira de velas. Não vejo ninguém, só o som. E às vezes, o cheiro de cera antes de acendê-la. Hoje encontrei meu crachá no chão, mas eu estava com ele no bolso quando cheguei. Não entendo. Havia mais anotações cada vez mais desconexas, como se Raimundo estivesse perdendo o controle. Em uma das últimas páginas, ele escreveu: "Se um dia alguém me procurar, diga que eu tentei, que eu ouvi, que eu vi, que deixei a prateleira cheia, mas ela sempre esvazia sozinha. Ele não quer ser esquecido." Fechei o caderno com cuidado. A prateleira de velas havia ficado vazia por esquecimento ou negligência, mas para Raimundo era mais do que isso. Era um símbolo, uma promessa quebrada. Eu precisava refazer esse gesto. Não apenas por ele, mas pelo próprio lugar. Peguei todas as velas que pude carregar e voltei ao corredor. Organizei os pacotes com cuidado. Preenchi os espaços vazios, limpei o pó acumulado, alinhei os produtos. Por fim, posicionei o crachá e a fotografia no centro da prateleira. Acendi a vela mais próxima, depois outra e outra. Acendi todas. As chamas dançaram em silêncio, iluminando o corredor inteiro com uma luz morna, tranquila. E então, uma última brisa atravessou o ambiente. Todas as velas se apagaram de uma vez, num sopro só, mas sem estardalhaço, sem susto. E dessa vez, a escuridão foi calma, como se fosse um descanso merecido. A escuridão que se seguiu ao apagar das velas não trouxe medo, como antes. Era como se o mercado inteiro tivesse soltado um suspiro, um alívio silencioso. Fiquei ali parado, com a imagem daquele corredor apagado diante de mim, sentindo que não havia mais nada a temer. Não ouvi passos, não senti presenças. Não houve mais sussurros, apenas o eco do que ficou. Saí do corredor com passos firmes, guiado pela memória do espaço. A porta do almoxarifado ainda estava aberta, e lá dentro, sobre a mesa, o caderno de Raimundo permanecia. Voltei até ele hesitante. Peguei uma caneta e, numa folha em branco ao final do caderno, escrevi: "As velas foram acesas. A prateleira está cheia. Você não está esquecido." Fechei o caderno com respeito, como quem encerra um livro sagrado, e deixei-o ali mesmo. Não era meu, não era da gerência, era dele, e ali deveria permanecer. No dia seguinte, cheguei cedo ao mercado. As luzes já haviam voltado. O gerente atribuiu tudo a um problema no transformador da rua. Eu apenas concordei. Não comentei sobre a noite anterior, nem sobre a fotografia que deixei ali entre as velas, nem sobre o crachá, que agora repousava em um pequeno suporte improvisado, como se fosse parte da decoração.
Os colegas notaram algo diferente no setor das velas. Diziam que o ar ali parecia mais leve, mais limpo. Dona Conceição, ao passar por ali, se benzeu discretamente, sorriu e murmurou algo que não compreendi, mas seus olhos brilharam como quem percebe quando o invisível se aquieta. Com o passar dos dias, nenhuma anormalidade foi registrada. Nada caiu do lugar. Nenhuma vela apagou sem motivo. A iluminação do corredor se manteve firme, sem oscilação. E naquela semana, pela primeira vez em muitos anos, alguém comprou uma daquelas velas esquecidas no fundo da prateleira. Não por superstição, nem por necessidade. Apenas porque achou bonita. E isso, de certo modo, pareceu certo. Hoje, às vezes passo por ali e paro por um segundo. Olho a fileira de produtos, a fotografia envelhecida, o crachá em destaque. E agradeço em silêncio por ter ouvido a voz de alguém que o tempo tentou apagar. A vela apagou sim, mas não foi vencida. Ela apenas cumpriu seu papel. A gente costuma achar que sabe onde termina o prédio. Mas e se houver andares que só se revelam para quem está prestes a cruzar um limite invisível? Boa noite, Félix. Espero que essa mensagem lhe encontre com saúde e café quente. Preciso contar algo que me aconteceu há uns meses, numa noite comum, mas que desde então não me parece mais tão comum assim. Não sei se o que vivi foi um tipo de sonho lúcido, uma ilusão causada pelo cansaço ou outra coisa. Mas foi real o suficiente para me deixar noites em claro. Era uma quinta-feira, fim de expediente. Tarde demais para ainda ter gente no prédio, mas cedo o bastante para a cidade não parecer completamente morta. Eu tinha esquecido uma pasta no carro, coisa boba, documentos que precisaria na manhã seguinte. O estacionamento subterrâneo ficava 2 níveis abaixo do térreo, escuro, úmido e sempre com aquele cheiro metálico de concreto e motor quente. Peguei o elevador no 8º andar, onde fica a sala onde trabalho, sozinho. Já estava tudo silencioso nos corredores, exceto pelo chiado do ar-condicionado que insiste em continuar funcionando, mesmo com as luzes apagadas. No visor do elevador, o número vermelho ia descendo devagar. 7, 6, 5. Antes de chegar ao térreo, ouvi, vindo de fora, um som seco, repentino. Uma freada brusca, forte, mas abafada pelas paredes. Não me preocupei. Pensei que alguém talvez tivesse se distraído na curva da entrada, ou o porteiro estivesse manobrando apressado. Só me chamou a atenção o eco estranho que ficou no ar. Um silêncio compressivo, como se o prédio tivesse segurado o ar por alguns segundos. Desci direto ao nível -2. O elevador parou com aquele tranco leve de sempre. As portas se abriram lentamente e fui recebido por uma luz fria e intermitente. Era como se os sensores estivessem falhando. Acendiam e apagavam sem ritmo definido. Já ali senti um desconforto pequeno. Aqueles segundos em que o corpo sabe de algo antes da mente. Sabe como é, Félix? Aquela hesitação sem motivo lógico. Mas segui. Meu carro estava no mesmo canto de sempre, encostado na parede do fundo, vaga 27. O estacionamento é espaçoso, mas mal sinalizado. O piso de cimento polido fazia meus passos soarem mais altos do que deveriam. Curiosamente, ao virar a primeira curva entre as colunas, notei que não havia mais nenhum outro carro. Isso me deu uma pequena pausa. Durante o dia, o lugar fica lotado, mas à noite sempre sobra algum veículo. O do zelador, talvez. Ou um dos entregadores da agência do 2º andar. Mas não. Estava completamente vazio. Vazio de um jeito que me fez pensar que eu era o único ser vivo ali embaixo. Segui andando. Passei por algumas colunas. A iluminação continuava a piscar em pontos alternados. Um dos sensores me ignorou completamente e precisei acenar com os braços para a luz acender. Ri sozinho. O som ecoou um pouco longe demais. Foi aí que ouvi. Um rangido metálico, como o de uma corrente se arrastando no chão. Parei. Esperei o som se repetir. Mas tudo voltou ao silêncio. Ignorei. Continuei andando, talvez mais rápido do que antes.
Cheguei até o carro e abri o porta-malas. A pasta estava ali, como eu esperava. Peguei. Quando fechei a tampa, percebi algo diferente. Na parede de concreto à esquerda da vaga, havia um pequeno pedaço de fita adesiva grudado. Desses de demarcar obra. Tinha alguma coisa escrita. Me aproximei. Félix, juro por tudo. Estava escrito Rafael. Só isso. Meu nome. Com uma caneta azul, escrita trêmula, como se tivesse sido feita com pressa. Não toquei. Fiquei ali olhando, tentando lembrar se eu mesmo podia ter colocado aquilo ali. Se podia ser coincidência. Mas o desconforto voltou. Dessa vez maior, como uma pressão no estômago. E então, de novo, o som da freada. Mas agora mais próxima, como se não viesse de fora. As luzes acima de mim apagaram todas ao mesmo tempo. Fiquei no escuro, total. Nem os botões do carro estavam acesos, nada. E aí, um clique. O som da tranca do porta-malas se abrindo sozinho. Não me mexi por alguns segundos. Sabe quando o corpo entende que está em perigo, mas a mente ainda tenta racionalizar? Fiquei parado, tentando ouvir qualquer coisa no escuro. Um zumbido distante, talvez o motor do elevador, tentava preencher o vazio, mas não era o bastante. O estacionamento parecia ter virado um poço sem som. Então fiz algo que não costumo fazer. Falei alto. Tem alguém aí? Minha voz soou abafada. Estranhamente abafada. Como se as paredes tivessem absorvido o som, sem eco nenhum. Naquele lugar, sempre houve eco. Até passos mínimos devolvem resposta. Mas naquele momento, nada voltou. O porta-malas não se mexeu novamente. Só aquele clique seco, isolado, que continuava ressoando na minha memória. Tentei ligar a lanterna do celular, mas ela demorou uns segundos para acender, como se o aparelho estivesse sobrecarregado. Quando finalmente iluminou o chão, não havia nada fora do lugar. Nenhuma figura, nenhuma sombra inesperada, nenhum movimento. A fita adesiva ainda estava ali. E o nome Rafael parecia mais escuro agora, como se a tinta tivesse acabado de secar. Fui até o porta-malas. Tranquei novamente, mesmo sem ter certeza de que ele estava destravado. Bati a palma da mão contra a lataria e o som ecoou. Normal. Apenas naquele ponto. Mas um detalhe estranho. Como se os ecos ali tivessem vontades próprias. Decidi ir embora. Rápido. Tomei o caminho de volta ao elevador, agora com a lanterna do celular apontada para frente. À medida que avançava, as luzes voltavam a acender, mas sem qualquer padrão. Algumas piscavam, outras permaneciam acesas por um segundo e apagavam de novo. O pior era o silêncio. Félix, o silêncio lá embaixo. Era como se o ar não estivesse vibrando. Não havia reverberação, nem som ambiente. Tudo parecia suspenso. Cheguei ao hall do elevador. Apertei o botão de chamada. Nada. Apertei de novo. Luz apagada. A tela no visor digital estava vazia. Nenhum número. Só um fundo escuro. Era como se o elevador nem existisse mais. Foi aí que percebi outra coisa. O painel de andares agora tinha uma letra a mais. Entre o -2 e o térreo havia um novo andar. -3. Mas aquele prédio só tinha 2 níveis subterrâneos. Eu sabia disso. Estacionei ali por anos. Todos sabiam disso. Não havia nível -3. E, no entanto, ali estava ele, entre os botões, como se sempre tivesse feito parte do sistema. Fiquei encarando o painel. Parte de mim queria tocar o botão. Outra parte, maior, só queria sair correndo escada acima. Mas nem sinal de escadas naquele setor. A única saída era o elevador. Ou talvez não. Foi nesse momento que ouvi um som, diferente de tudo até então. Um chiado, como estática. E, em meio àquela estática, algo que me fez gelar. Minha própria voz, sussurrando meu nome. Rafael. Vindo de trás de uma das colunas. Não era alto, era íntimo. Como alguém que cochicha ao pé do ouvido mais longe. Girei a lanterna naquela direção. Nada. Mas quando voltei o foco à parede ao meu lado, havia outra fita adesiva. Mesma cor, mesma caligrafia, mesmo nome. Só que dessa vez,
Estava escrita sobre uma linha vermelha, um traço fino que se estendia parede adentro, como se marcasse um caminho. E antes que eu pudesse pensar no que fazer, o botão do nível -3 se acendeu sozinho. A luz do botão aceso parecia pulsar. Não piscava, mas havia uma vibração ali, um brilho que crescia e diminuía de forma quase imperceptível, como uma respiração lenta. Não sei por que não saí correndo naquele momento. Não havia mais nada me prendendo ali, nem a pasta, nem o carro. Só o tipo de curiosidade que não se sente com a mente, mas com a espinha. Como se algo nos puxasse, mesmo sem termos dado o primeiro passo. Voltei a olhar para a fita. Estava colada a uma altura estranha, quase na linha dos olhos, esticada de maneira cuidadosa. A linha vermelha que passava por baixo seguia pela parede e dobrava em direção a uma das colunas. Tive a impressão de que ela não estava lá antes. Era como se as coisas estivessem se colocando no lugar só quando eu me aproximava. Segui devagar, lanterna em mãos. Cada passo ecoava com atraso, como se o som precisasse de tempo para se decidir a voltar. Ao dobrar entre as colunas, mais uma fita. Rafael, de novo, mais firme, mais escura. A letra parecia mais confiante. Não me pergunte por quê, mas me ajoelhei para ver melhor. Ao lado da fita, um número. 2. Olhei para trás. Voltei até a primeira que eu vira. Sim, ao lado dela, um número também. 1. Um padrão. Respirei fundo e decidi testar uma teoria. Segui a linha vermelha, procurando por uma terceira fita. Não demorou. Uns 15 metros adiante, outra coluna, outra fita. Mesmo nome. Agora o número era 3. A fita parecia mais nova. Estava esticada com mais firmeza, sem dobras. E a caneta azul parecia recém-usada. Comecei a sentir um desconforto diferente. Não mais medo direto, mas uma espécie de deslocamento. Como se aquele lugar estivesse sendo construído conforme eu me movia. Como se fosse um espaço maleável que ganhava forma à medida que eu o percorria. Como se a realidade estivesse me obedecendo. Voltei ao elevador. O botão -3 continuava aceso. Agora não pulsava mais. Estava estático, esperando. Olhei ao redor. O número do andar no visor tinha desaparecido por completo. Nenhum 2, nenhum T. Só um vazio opaco. Era como se o elevador estivesse entre lugares. E, no entanto, as portas continuavam abertas, como se quisessem me convidar. Entrei. O ar ali dentro estava mais frio. A luz do teto, levemente azulada, fazia sombras estranhas nos cantos. Não apertei nenhum botão. As portas se fecharam sozinhas. Por um instante achei que ele simplesmente não iria a lugar algum. Mas então, um leve solavanco, e comecei a descer. O visor, que antes estava apagado, agora mostrava nível -3. O elevador parou. As portas se abriram. O que vi ali não era como o estacionamento que eu conhecia. Era igual, mas errado. Como uma cópia. Tudo estava mais úmido, mais escuro, mais silencioso. E na parede à frente, em perfeita simetria, mais uma fita adesiva. Mas essa era diferente. Estava rasgada ao meio. O nome Rafael incompleto. E abaixo, em letra menor, "Por que voltou?". O corredor à frente parecia espelhar os andares superiores, mas com detalhes fora de lugar. As colunas estavam mais próximas umas das outras. O teto era mais baixo. O piso refletia um brilho esverdeado, como se alguma coisa escorresse pelas paredes e se acumulasse entre as frestas do concreto. Tudo parecia respirando, como se o próprio lugar tivesse pulmões. Permaneci à porta do elevador por tempo demais. Estava paralisado, tentando decidir se aquilo era um delírio. Mas quando as portas começaram a se fechar sozinhas, dei um passo para frente, como quem é empurrado por uma vontade maior que a sua. O elevador subiu sem mim, sem barulho algum. Apenas desapareceu. Ali de pé, sem retorno, ouvi novamente o som da freada. Mas agora não era só uma, 2, 3, várias. Como se carros diferentes estivessem freando, um após o outro, do lado de fora,
ou do lado de dentro. O som vinha de todos os lados. E então parou, subitamente. Olhei ao redor. Mais fitas. Uma colada à parede da esquerda, outra colada ao chão, e uma terceira, colada ao teto, como se desafiasse a lógica. Todas com meu nome, todas em estágios diferentes de desgaste. Uma delas tinha a letra borrada, como se houvesse sido molhada. Félix. Comecei a andar devagar, tentando não fazer barulho, embora eu soubesse que já era tarde para isso. O silêncio ali era seletivo. Ele escolhia quando existir. Às vezes, meus passos pareciam abafados. Outras reverberavam como se eu estivesse dentro de uma caverna imensa. Passei por um dos carros estacionados. Não era o meu, mas era igual. Mesmo modelo, mesma cor, mesmo arranhão na lateral traseira. Me aproximei. A placa também era igual. Olhei dentro. Estava vazio. Mas havia algo sobre o banco do passageiro. Uma fita adesiva grudada no tecido, com meu nome. E uma palavra a mais. Ainda é você? Dei um passo para trás. O carro desapareceu. Como se nunca estivesse ali. Como se tivesse piscado para fora da realidade. O espaço ao redor continuava mudando. As paredes pareciam se deslocar, devagar. A distância entre colunas estava menor. Era como andar num lugar que encolhia. E então, vi algo que me gelou até o osso. Uma câmera de segurança, instalada no alto da parede, com uma luz vermelha acesa, me filmando. Aproximei devagar. Não reconheci o modelo. Não fazia parte do sistema do prédio. E abaixo da câmera, como uma assinatura, havia uma última fita. Ela não dizia Rafael, dizia nível -3 não existe, mas você existe nele. Olhei para trás. Nada mais era familiar. Nem o elevador, nem a vaga do meu carro, nem o caminho de onde vim. Era como se o lugar tivesse se fechado. Como se tivesse me aceitado como parte dele. E no fundo, sob a luz mais fraca de todas, um espelho. Alguém estava ali. Alguém com a minha forma, mas que não se movia junto comigo. Não era reflexo. A figura no espelho permanecia imóvel, mesmo quando movia a cabeça. Era eu, ou quase eu. Roupas idênticas, expressão neutra. Mas o olhar era diferente. Fixo, como se não estivesse olhando para mim, mas através de mim. Me aproximei com passos curtos, a lanterna tremendo um pouco na mão. A imagem no espelho permanecia estática. A luz piscava em sincronia com um som baixo, constante, como um zumbido vindo das paredes. Uma frequência que eu não ouvia, mas sentia. Na pele, no estômago. Quando cheguei perto o suficiente para quase tocar o vidro, a figura se moveu. Um passo para frente. Só um. Como se dissesse, eu também posso. Afastei a mão. Mas o espelho já não refletia mais nada. Nem o corredor, nem a luz. Só um fundo cinzento, ondulante, como se o vidro tivesse se tornado líquido. Uma dobra na realidade. E então, a voz. Veio de dentro do espelho. Clara, serena. Não foi você que desceu. Quis responder, mas minha garganta travou. Não sei se de medo ou de uma força externa. Virei o rosto. Ao lado da moldura do espelho, havia uma porta, pequena, baixa, sem maçaneta, apenas encostada. Acima dela, escrito à mão com um marcador grosso, Rafael, saída. Tive vontade de rir. De raiva, talvez. Ou de nervoso. Uma saída com meu nome parecia mais uma armadilha do que uma rota de fuga. Mas mesmo assim, abri. O que vi do outro lado não era um corredor, nem uma escada. Era o estacionamento de novo, mas outro. Mais iluminado, mais organizado, cheio de carros. Voltei a ver a vaga 27, e lá estava meu carro, aberto, porta dianteira escancarada, como se me esperasse. Félix, eu juro. Ouvi o som do meu próprio suspiro, vindo de dentro dele. Como se alguém, ou algo, estivesse lá, respirando por mim. Entrei. O banco estava quente, como se recém-ocupado. Fechei a porta e tudo ao redor ficou mudo. Olhei ao meu redor. Fitas adesivas cobriam o painel, uma em cada canto, com meu nome.
Algumas escritas ao contrário, outras com letras trocadas. Uma delas dizia: "Você não subiu." O espelho retrovisor começou a embaçar. Aos poucos, uma frase surgiu na neblina: "Nível -3 continua aberto." Tudo escureceu. Acordei com o barulho do alarme do meu celular. Estava dentro do carro, porta fechada, motor desligado, no estacionamento subterrâneo do prédio. Olhei em volta, como se esperasse encontrar alguma evidência. Uma fita no painel, o espelho embaçado, qualquer coisa. Mas tudo parecia normal. A luz fria acima da vaga 27 estava acesa, os sensores funcionando e havia 2 outros carros estacionados mais adiante. Olhei o relógio, 3h12 da manhã. A pasta estava no banco ao lado. O celular com 58% de bateria. Sem chamadas, sem mensagens, nada fora do lugar, exceto por um detalhe. Ao abrir o porta-luvas, encontrei um rolinho pequeno de fita adesiva, daquela mesma, bege, de demarcar obra, e um pedaço solto, já cortado, com uma única palavra escrita: Rafael. Fiquei ali, imóvel, com a fita na mão, tentando lembrar. Tentei recriar mentalmente o que havia vivido, ou sonhado. Cada passo, cada freada, cada linha vermelha. Não havia como aquilo ter sido só um sonho. Havia detalhes demais, sensações demais. Por dias, tentei contar para alguém. Mas conforme as semanas passaram, a nitidez do que aconteceu foi se dissolvendo, como tinta na chuva. Hoje, só restam fragmentos. Fragmentos e aquela fita, que ainda guardo numa gaveta em casa. Voltei ao estacionamento outras vezes. Durante o dia, quando há movimento. Tudo sempre igual. Nenhum nível -3 no elevador. Nenhuma fita nas paredes. Mas às vezes, só às vezes, quando estou sozinho, escuto o som abafado de uma freada. E por um segundo, sinto que estou de volta lá. Como se aquele espaço estivesse à espreita, esperando eu baixar a guarda. Esperando que eu volte a descer, mesmo sem perceber. Não sei o que aconteceu naquela noite. Não sei se era um lugar real ou uma dobra dentro de mim. Mas desde então, nunca mais confiei em espelhos, nem em elevadores vazios, nem em fitas adesivas esquecidas. Até hoje, não consigo dizer se aquilo tudo aconteceu. Só sei que o botão do nível -3 às vezes aparece nos meus sonhos e às vezes no visor do elevador. Bem, chegamos ao fim de mais um vídeo com relatos realmente intrigantes. Espero que você tenha apreciado a experiência. Aproveite para curtir, deixar seu comentário com a sua opinião. E se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal para acompanhar todos os próximos vídeos. Na tela estão aparecendo agora 2 vídeos que selecionei com muito cuidado. São ótimos e acredito que você vai gostar bastante. Um abraço do Félix e até o próximo vídeo.